Faço essa pergunta para você nessa noite. Você quer aprender a despertar o milagre? Você quer atrair a presença de Jesus? Você quer atrair a atenção de Jesus? E eu quero então te convidar para mergulharmos na palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 7, os versículos de 1 a 10, que o Espírito Santo dê a cada um de nós entendimento, sabedoria, clareza, profundidade e intensidade na sua palavra, para que todos nós possamos absorver da perspectiva do Espírito e possamos experimentar transformação. O tema dessa palavra é detalhes para despertar o milagre. E o personagem central aqui é um homem romano, um centurião, um homem que não era do povo de Deus. Preste bem atenção nos detalhes, porque serão muito importantes. Fique bem focado. Já estou dando esse spoiler aqui, para quando entrarmos no texto em si, você já está um pouco mais conectado. Então vamos lá. É um homem romano, não era do povo de Deus. Ele tinha liderança, tinha influência, porque ele era um centurião, ele liderava 10 decanos, que eram militares que lideravam 10 soldados. Então, ele tinha uma tropa sob a sua liderança, e mesmo não sendo do povo de Deus, mesmo ele sendo romano, e Roma, então, era o governo daquela época, os judeus se submetiam ao governo de Roma. E tu vê, esse homem, esse centurião que atraiu o milagre, é o centro das atenções agora, para que possamos aprender com ele, e você vai ver o que Jesus falou dele. E o texto diz assim, de Lucas 7, de 1 a 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus. Detalhe, eu vou aqui tendo que parar para você prestar atenção nos detalhes. Quem que o centurião enviou a Jesus? Líderes religiosos dos judeus. Lembre-se que ele era um centurião romano e ele enviou líderes religiosos dos judeus que nem acreditavam em Jesus. Olha o detalhe, vamos lá. Pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Então, os líderes religiosos dos judeus, indo a pedido do centurião romano, estão falando com Jesus, o dito Messias, rei dos judeus, o qual era criticado, era rejeitado pelos líderes religiosos dos judeus, mas esses líderes religiosos, a pedido do centurião romano, esses líderes estão lá pedindo para Jesus, e eles então falam assim: este homem merece que lhes faça isto, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados
voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Então vamos agora mergulhar nessa mensagem, nessa palavra. Nós vamos aprender com esse homem, esse centurião, que atraiu a presença de Jesus, que despertou um milagre sobrenatural. Jesus cita que ele não encontrou nem Israel. E aí, nesse grupo, entram os 12 apóstolos. Entram os discípulos dele. Nem dos discípulos dele Jesus encontrou tamanha fé. Vamos aprender com esse homem. Vamos mergulhar. Nós vamos aqui extrair 4 coisas da vida desse homem, que despertou o milagre, que atraiu a presença de Jesus. As 2 primeiras coisas são: esse centurião, ele tinha um coração fraternal e generosidade. Vamos aprender. Esses 2 primeiros aspectos, eles são consequência dos 2 últimos, mas a gente vai falar dessas consequências primeiro, tá bom? Coração fraternal. O relato deixa claro que havia uma relação de amor fraternal entre o centurião, os seus comandados, porque ali você vê claramente que o centurião estava buscando um milagre para quem? Para o servo dele. E ali ainda diz, ali no versículo 2, me acompanhe, versículo 2 diz que o centurião estimava muito esse servo. Então você percebe claramente uma relação, não uma relação de autoridade simplesmente, você vê ali uma relação de coração fraternal. O centurião, ele foi quebrar muitos paradigmas, a começar por pedir a Jesus, que não é o Jesus encarado da forma como a gente vê hoje. Era uma novidade ali e era muito mal falado. Jesus era tido como falso profeta. E entre os judeus, mais ainda, a liderança judaica. Mas olha tanta quebra de paradigma. O centurião recorre a esse Jesus. O centurião pede para que alguns líderes religiosos dos judeus fossem até esse Jesus para pedir que ele interviesse com um milagre na vida do seu servo. Não tinha nada a ver com ele. E você vê então esse coração fraternal, primeiro, que se importava com o seu servo. Segundo, você vê ali os líderes religiosos dos judeus, e deixa ali para mim, por favor, o versículo 4, esses líderes religiosos, eles quebram uma barreira gigantesca para irem até esse Jesus, e dentro desse meio termo aí, com certeza, outros líderes judeus, eles iam falar muito mal desses que foram lá falar com aquele que falava para eles assim: hipócritas, sepulcros caiados. Olha só, gente, esses líderes judeus foram lá falar com Jesus. Eles foram lá falar para Jesus daquele centurião romano, falando assim: ó, esse homem merece que lhes faça isso. Esses homens foram interceder. Então, o que motivou essa decisão, esse enfrentar desafio de passar por cima, de ser mal falado, mal visto, e ir lá falar com Jesus a pedido desse centurião? Então, o que nós vemos nas entrelinhas desse relacionamento? Fraternidade, amizade sincera, compaixão uns pelos outros. Você vê ali uma relação entre centurião romano com líderes judeus da época e o servo do centurião. Você vê ali uma relação de forte fraternidade. E aqui a gente então traz esse
coração para nós. É a primeira coisa. Um coração fraternal. Um coração de quem se importa. É consequência da vida de quem está em condições de atrair o milagre de Jesus que tanto queremos. Um coração de quem se importa pelo outro. Um coração de quem se entrega pelo outro. Um coração que está atento à necessidade do outro. Um coração que está disposto a se empenhar pelo outro. Sair do seu quadrado, sair da sua zona de conforto e ir então em direção a suprir a necessidade do outro. Isso fala de um coração desprendido, isso fala de um olhar diferenciado, isso fala de uma disponibilidade de servir, de expressar amor por outras pessoas que provavelmente nem benefício vão te trazer. Pelo contrário, muitas vezes apenas você dá e nada recebe em troca. Esse é o coração que move o coração de Jesus e desperta um milagre. E dentro disso fica a primeira reflexão dessa noite. Como tem sido o seu coração em relação à comunhão, em relação a se despertar a necessidade do outro? Como fica o seu coração em relação a se interessar pela salvação do outro, em falar do amor de Deus para o outro, em se preocupar com a eternidade do outro, em se preocupar com aquele que está ao seu lado, em se preocupar com o seu irmão na fé, da sua família da fé? Como está o teu coração? A primeira análise dessa noite. Em 1 João 1,7 diz assim: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sim ou não? Seja despertado para a comunhão em nome de Jesus. Como é que a gente faz isso? No mínimo, se empenhando em conhecer mais uns aos outros, saindo do nosso conforto, do nosso individualismo. Eu vou falar uma coisa para vocês, e eu posso falar isso com uma tranquilidade, sabe por quê? Porque eu não sou, você pode achar assim, não, o Sérgio é comunhão, coisa nada, está sempre com pessoas e tudo mais, mas eu tenho que fazer no meu natural, na minha carne, eu tenho que fazer esforço, porque eu tenho apesar de eu ser extrovertido, mas eu sou introspectivo. Eu gosto de estar sozinho. Eu gosto de me isolar. Eu não sou muito por natureza, tá, gente? No espírito não, aí o espírito desata. O Espírito Santo que habita em mim me faz desatar e romper essas coisas. Mas a minha tendência natural, se eu me esvaziar do Espírito Santo, eu vou cada vez mais me distanciar da comunhão. Eu vou querer ficar mais na minha, vou querer ficar só com a minha família, muitas vezes sozinho. Eu tenho tempo para isso também, porque a gente precisa se reabastecer. Segunda-feira para mim é sagrada. É para eu tirar para mim, é para tirar para estar com a minha esposa, com meu filho, fazer algumas coisas juntos, desligar de tudo. Por quê? Porque eu preciso para reabastecer e todos nós precisamos num dia para dar uma parada de tudo e desligar. Mas a minha natureza não é me inclinar para a comunhão. Então, já estou confessando aqui para vocês, então eu posso dizer numa boa, né? Eu já tive que fazer muito esforço. Hoje não, hoje eu gosto. Mas eu sei que isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo em mim, que me leva, então, a dar importância e valor para estar com os irmãos nas células, para estar com os irmãos, promover esse ambiente de comunhão, porque isso é espiritual, é um dos nossos 5 valores. Comunhão. Por quê? Porque acabamos de ler 1 João 1,7, que se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E é nesse ambiente de comunhão que o milagre vem, a cura vem. Por quê? Porque Deus está presente nisso. Agora, em nome de Jesus, não seja preso pelo individualismo. Não seja limitado pela sua autossuficiência. Eu posso falar sobre isso porque eu tenho uma tendência autossuficiente. E a gente tem que quebrar com isso mesmo. A gente tem que rejeitar isso. É legal, por um lado, pelo fato de você ser proativo, você, de repente, é daquela pessoa que é pau para toda obra. Beleza, ótimo.
Mas em relação ao relacionamento com as pessoas, né, é onde a gente sai do controle e é onde outras variantes, outras variáveis, outros fatores, eles acabam entrando dentro do nosso quadrado. Isso às vezes incomoda e é assim mesmo. Se nós olhamos a partir da perspectiva espiritual, isso é crescimento, gera maturação, gera maturidade, porque nós vamos buscando em Deus e vamos aprendendo então a crescer no olhar de Deus e na ação, conforme o que a palavra diz. A comunhão é o ambiente, é o território de maturidade espiritual, porque aprendemos uns com os outros. Estava lá ontem. Meu Deus, que coisa mais linda! E todos nós aqui em idades diferentes, em níveis espirituais diferentes, cultura diferente, tudo diferente, né? E que bom ali a gente aprender um pouquinho um com o outro, se nós estivermos abertos a isso. E a gente só cresce. E ontem houve um movimento ali naquela comunhão de honra a Deus, porque estávamos juntos ali, não somente em função de nós mesmos, estávamos em função de honrarmos a Deus com a nossa vida. Isso honra a Deus, a comunhão honra a Deus. E esse é um dos fatores pelos quais esse centurião experimentou o milagre, despertou o milagre. Tem outras coisas também que afastam a gente da comunhão, que são as decepções com as pessoas. Na verdade, é o que mais afasta. As decepções, as divergências, elas nos afastam da comunhão. Quero dizer para você, eu vou ser ousado aqui, eu vou falar em nome de Jesus e me entendo com todo o coração. É palavra pastoral, palavra de Deus, segundo vários versículos. Eu vou falar uma frase aqui. Se você se afasta da comunhão por conta das decepções, você está experimentando de imaturidade espiritual. Amém? Você recebe essa palavra? Agora, a partir do momento que quando vierem as divergências e decepções, você começar então a lidar com ela de forma espiritual, praticando domínio próprio, praticando compaixão, praticando mansidão, praticando se colocando no lugar do outro, praticando desejando para o outro aquilo que você deseja de você, praticando o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, praticando o amor que não busca os seus próprios interesses, isso é palavra de Deus. Então, é difícil de praticar, sim, mas a gente pede ajuda ao Espírito Santo, porque tem situações que quando aperta o nosso calo é complicado, e a gente sente mais. Tem situação que a gente não sente tanto, é assim com todo mundo, mas justamente nessas situações em que mexem mais com você, que vocês têm uma oportunidade de ser testado, ser aprovado nesta prova e agir na direção do Espírito Santo e assim expressar com essa atitude honra ao teu Deus. Amém? Coração fraternal é o primeiro ponto. E generosidade. Você vê ali os líderes judeus quebrando o paradigma, indo a Jesus e falando assim, ó, este homem merece que lhes faça isso, que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. O cidadão romano foi lá e investiu para construir o templo dos judeus. Olha o coração desse homem. Eu fico imaginando aqui, eu estava orando, meditando nessa palavra, e já há muito tempo eu medito nessa palavra aqui, vira e mexe, volto nela, porque esse coração desse cara, desse homem, ele mexe comigo. Porque Jesus falou assim, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Ah, eu quero ter a fé desse cara, pelo menos. Pelo menos. Eu preciso entender esse coração, eu preciso me aproximar dele. Esse cara ele investiu recursos na obra de Deus, fica evidente o desprendimento dele. Ele não precisava fazer nada disso. Pelo contrário, o cara cheio de autoridade, cheio de poder, romano, vai investir na sinagoga dos judeus. Então você vê uma relação fraternal, você vê uma inclinação de importância da parte desse centurião em relação à obra de Deus ali. Aqui o texto não diz se ele se converteu à religião judaica ou não, ele não fala, não deixa claro, mas você vê claramente um desprendimento, uma valorização das coisas do reino de Deus. Quando nós fazemos aos outros, quando nós fazemos à igreja, nós fazemos a Jesus. Quando damos de nós mesmos, estamos fazendo como Jesus. Por quê? Como diz em 1 João 3,16. Quem é discípulo de Jesus diz amém. Glória a Deus. Então, discípulos, 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Há uma chave espiritual aqui, gente. Para a gente viver isso aqui,
nós precisamos dos dois fatores que vêm a seguir. Nós precisamos nos posicionar. Porque o que impede da gente avançar nessa direção aqui são as nossas decepções, são o nosso orgulho, o nosso individualismo. É isso que nos prende. Os nossos medos. Mas existe aqui um caminho de crescimento espiritual, de nos aproximarmos de Jesus, porque se temos comunhão com os outros, nós andamos na luz. Se andamos na luz, nós temos comunhão com os outros. Então, como aconteceu comigo um dia que eu não estava nem um pouco afim de ir para a comunhão, e eu vivi uma vida espiritual muito de boa, e chegou num tempo que Jesus, após eu ficar um tempão pedindo a Deus assim, ó, Senhor, o que está acontecendo? Eu quero mais de Ti. Parece que eu parei, parece que o céu ficou fechado, parece que eu não ando para frente, eu não rompo nada. O que está acontecendo? Eu entrei em jejum, entrei em oração, demorou um tempão para Deus falar comigo, ou então eu não estava em condições de ouvir. E aí, o Espírito Santo falou para mim, agora você vai ter que se abrir à comunhão. Mas eu participava de célula. Eu era auxiliar da célula. Olha, eu não sei nem se eu já não era líder de célula. E o Espírito Santo me ministrou assim, agora você vai ter que abrir o teu quadrado. Ai, coisa difícil. Por quê? Porque às vezes você acaba abrindo o teu círculo de relacionamento e a gente acaba se decepcionando com as pessoas. Aí o Espírito Santo falou assim, é assim mesmo. Esse é o caminho, olha para mim. Aí, quando eu olhei para Jesus, eu falei, não tem escapatória. Porque, pensa, o cara que andava com Jesus ali, viu os milagres, viu o mover, viu Pedro andando sobre as águas, estava no barco. Judas, viu o amor do Senhor. Ele fez o que fez. Se com Jesus aconteceu, vamos lá, vamos piorar o negócio. Vamos piorar o negócio. Vamos piorar. O Pai, o Criador dos céus e da terra e dos anjos, anjo de luz, estava lá e decidiu virar as costas para ele. E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração. É assim desde o princípio, as pessoas têm suas decisões. E o problema teu, Sérgio, é a tua expectativa em relação à resposta das pessoas. Só que as pessoas são livres para tomar as suas decisões. E muitas vão tomar a decisão contrária, vão virar as costas para você. Ah, foi bom eu aprender aquilo, porque eu experimentei muito disso. Muito. E toda hora acontece uma coisa. Muito normal. Então, hoje, por conta de eu ter me aberto lá atrás, a casca hoje é muito mais grossa, né? Hoje a gente consegue administrar, não estou dizendo que a gente é imune a sentimentos, não, mas a velocidade de elaboração dos sentimentos e mergulhar na graça do Espírito é muito maior e muito mais forte, porque nos ajuda a ser curado. O que poderia levar anos, hoje leva segundos. E é muito bom, porque a gente vai buscando as ferramentas do céu, vai buscando a presença do Espírito Santo, vai buscando a presença de Deus e declarando a palavra. E acontecem os milagres dentro do nosso coração. Então, aquela decepção que dura alguns minutos, a gente já parte para a palavra, parte para a presença, parte para o descanso, como ministramos no domingo passado, e a gente entra em outra dimensão. Mas vamos lá, gente. Compaixão e generosidade são duas características de caráter que geravam um bom testemunho entre os judeus. Você vê que os judeus foram lá e deram um bom testemunho do centurião. E se dispuseram a fazer aquilo tudo. Olha como é bom estar em comunhão, ter amigos verdadeiros, porque quando a gente precisa. Eu já vi muitos testemunhos aqui de milagres, de cura, né? Nas células, na reunião das mulheres de oração, na amizade. A gente encontra pessoas de Deus, com quem a gente pode contar. Por isso que esse ano a gente vai intensificar a questão do discipulado, que é muito importante. Vamos começar já, vou avisar no Recarregue, como a gente vai startar isso de novo. E o discipulado é fundamental para que possamos crescer, experimentar disso aqui. O centurião, ele dava valor, se importava com as pessoas, estava interagindo com elas. Elas o conheciam e ele as conhecia. Por isso que ele sabia da necessidade do servo.
Por isso que ele sabia a necessidade dos judeus. Por isso que ele se empenhou, foi generoso em construir a sinagoga. E muitas vezes a gente se prende por causa de uma partezinha de uma coisa que a gente diz que é de Deus e a gente não expressa generosidade com o mínimo, que é o ponto de partida. Como é que está a tua fé? Mas olha só, generosidade e compaixão, generosidade e coração fraternal são apenas características que são consequências na vida de quem é semelhante a esse centurião. Agora nós vamos à cereja do bolo. A gente observa aqui na vida desse homem, que é uma coisa que me chama muita atenção, gente, que o Espírito Santo nos dê ouvidos para ouvir isso. Tem uma coisa fundamental, deixa o versículo 6 lá, na vida desse homem, que é o diferencial. Uma das duas coisas. A primeira é reverência. Em nome de Jesus, que essa palavra entre no seu coração agora. Em nome de Jesus. Reverência. Hoje falta reverência no meio do povo de Deus. Quem dirá lá fora? O mundo hoje é irreverente. E quando eu falo irreverente, essa palavra não é aquela palavra associada a ser extrovertido. Não, irreverente é não ser reverente. Beira o desprezo a autoridades, beira a desvalorização às pessoas ou às coisas que têm valor verdadeiro. Esse homem, esse centurião, ele demonstra completa reverência. No versículo 6, a gente vê, depois desse homem ter enviado esses amigos, esses líderes judeus para falarem com ele, não foi o centurião, o cara tinha poder, o cara tinha influência. Imagina, ele poderia ir lá falar com Jesus, afinal de contas, sou centurião. Vou lá. Quem é esse Jesus aí, que Jesus falam que é uma coisa, falam que é outra? E eu fico me perguntando, como é que esse cara enxergava Jesus dessa forma? A gente vai ver um pouco mais aqui. Isso para mim é um mistério. Versículo 6, Jesus foi com eles, foi com os líderes judeus. Olha só, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos, a quem? A Jesus? Dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. O mesmo homem que era o cara cheio de moral, cheio de poder, cheio de influência. Olha a forma como ele... Ai, fala de Jesus. Olha como ele olha para Jesus, você consegue entender? Olha como ele se vê. Ele não olha com olhos humanos. Ele olha com o coração assim, e eu não sou digno nem de chegar perto desse Jesus, ele entrar na minha casa. Talvez se fôssemos nós, ou se fosse você, vem cá, Jesus, vem. Afinal de contas, a gente não fala isso, mas a gente acha que merece. Quantas orações a gente não quer colocar Deus na parede? Reivindica Deus. Deus, Jesus aí, é isso, é aquilo, por quê? Tal, a gente vai numa postura de irreverência. E a gente vê esse coração desse homem, um coração que olha para Jesus, para a grandeza dele. Jesus não tinha nem ressuscitado ainda. Jesus, na nossa condição, nossa condição agora é Jesus já ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. Ele nos torna filhos de Deus. Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós. A gente não merece isso. É muita loucura. Como é que o Espírito Santo vai habitar em mim? Eu fico pensando, Deus, eu sou pecador, não sei o que o Senhor vê. Eu estou aqui falando para vocês, misericórdia. Sabe, e esse olhar para Jesus, a grandeza dele, do poder dele, de quem ele é. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente vê que é pequeno, que não merece, que não serve,
que não passamos de trapo de imundícia, que as nossas obras são sem valor. E muitas vezes a gente acha que porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu estou bem. Isso é religiosidade. Eu fico vendo pessoas que não têm um coração reverente a Deus, e é claro, por conta disso, não valorizam a comunhão, não valorizam, não são pessoas que têm um coração fraternal, ficam na sua, e às vezes até de forma arrogante, dentro da igreja, sabe, de forma individual. Por quê? Porque no fundo, às vezes sem perceber, é o centro das atenções. Acha que o mundo tem que girar em torno de si. Ah, eu estou sentindo assim, que se dane os outros, desculpa a palavra. Mas é assim que a gente pensa mesmo. Eu estou falando porque eu era assim. E se eu não cuidar, eu escorrego nisso aí. Consegue falar escorrega? Às vezes eu tribulo elas aqui. Arranjo umas palavras que, né, eles me pegam depois. Gente, vamos fazer uma análise. Vamos abrir o nosso coração de verdade. O Senhor está chamando a gente nessa noite. É uma palavra para mexer na nossa estrutura, mas para quê? Para a gente poder aprender a despertar o milagre, porque Deus quer. Quer que a gente se aproxime dEle. E a gente só entra nessa linha, nessa direção, nesse caminho, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, encarar que isso é pecado mesmo. Encarar que a gente está fora do caminho, e isso é pecado, porque pecado é errar o alvo. E a gente às vezes acha que está no alvo, beleza, eu estou bem, pô, estou indo na célula, estou indo no culto, bonito, legal, é lindo, é legal, show de bola. Mas que isso seja uma consequência de um coração reverente. Como é que você vem para o culto? Meu Jesus amado, querido. Você vem apenas com o olhar de receber, ou você vem com o olhar de prestar reverência a Deus? Porque você está vindo a um culto a Deus. Pelo menos aqui o entendimento é o seguinte: culto, você não está assistindo culto, aqui ninguém assiste culto, ninguém frequenta culto. Aqui não. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou que nós prestamos culto a Ele. Nós estamos aqui para prestar juntos culto a Ele. Então não tem ninguém mais importante que ninguém. Gente, isso aqui não é altar, tá? O pessoal acha assim, meu Deus, eu vou lá em cima. Aí acha que aqui é o santo dos santos. Meu, daqui a pouco alguns vão até botar a cordinha, porque vai que eu subo lá e aí alguém me puxa, porque era assim lá no Velho Testamento. Quando o sacerdote entrava no santo dos santos, tinha que ter a cordinha amarrada, porque vai que se morrer, alguém puxa. Tem gente que acha que isso aqui é um altar. É uma visão veterotestamentária do Velho Testamento, que a gente traz na nossa herança evangélica. Mas a gente vai quebrando isso, esses paradigmas aí em nome de Jesus. Porque todos aqui temos livre acesso a Deus igualmente. A busca de cada um é diferente. E o que você vai colher vai ser de acordo com o que você semear. Então, fica ligado. Quando você vai estar com os irmãos numa célula, quando você vai estar no culto, quando você vai estar num discipulado, numa conversa, vai tomar um café com o irmão, quando você está no seu trabalho, quando você está lá na escola, quando você está lá no bairro, a sua mentalidade precisa girar em torno de honrar a Deus, reverenciar a Deus em tudo que você é e faz. Que seja despertado em teu coração hoje um coração reverente a Deus. Um coração reverente a Deus enxerga a sua própria natureza. E quanto mais a gente enxerga a nossa natureza pecaminosa, a gente olha para Jesus e fala assim, Senhor, me perdoa, eu sou o maior dos pecadores. Aí a gente olha para as pessoas de forma diferente. Aí as nossas decisões mudam. O nosso coração se inclina em compaixão. Aí começa a acontecer uma transformação maravilhosa no nosso coração. E vou dizer uma coisa para você. A gente vai ficando mais leve. A gente vai ficando mais forte, mais resiliente, vai experimentando transformação. A nossa identidade vai mudando, vai saindo da identidade de criatura, de pessoa da terra, para filho de Deus, agentes do céu, pessoas do céu. É uma transformação que não tem como contar.
você precisa experimentar. E é o que Deus quer para você. Mas que seja despertado em você, em nome de Jesus, um coração reverente. Reverente. Olha como que esse centurião olhava para Jesus. No versículo 7, fala assim: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Aí, para mim, a parte central de todo esse ensino. Mas diga uma palavra. Ai, gente, Jesus estava indo para lá. O que você ia fazer? Eu acho que você ia para casa preparar um café, fazer uma comida, né, Fabiano? Ia fazer aquela, como é que é o nome daquele prato maravilhoso lá? Meu Jesus, e faz. Meu Deus do céu, o churrasco, o Machado ia fazer um churrasco. O Dirceu ia fazer aqueles pratos maravilhosos lá, que tá louco, eu não sei nem o nome. Sabe, eu ia fazer um café. Assar um pão de queijo. Jesus, vem, tá vindo na minha casa, vou receber o mestre. Oh, vem na minha casa, entra na minha casa. Não ia cantar ainda. Aí eu aprendo com esse centurião. Não sou digno de te receber na minha casa. Não. Jesus, precisa nem vir. Não precisa vir lá tocar, ungir o meu servo, não. Só diga uma palavra. Uma palavra. Meu Deus, Darlan. Que fé é essa? Que fé é essa? A gente quer que Jesus venha, mostre que é Ele, que faça um milagre, que comprove para a gente que é Ele que está agindo. A gente quer que Deus faça alguma coisa na nossa direção. A gente só quer que é direcionado para nós. Mas a nossa fé precisa ir em direção a esse jeito de crer, de acreditar que se ele simplesmente dizer uma palavra, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E a gente quer comprovação, a gente quer prova. Mas que em nome de Jesus a sua fé se direcione nesse rumo. A partir dessa noite agora. Essa noite vai ser marcante na sua vida, em nome de Jesus. A gente não sabe o nome desse centurião, mas esse está na minha lista de primeiros abraços no céu. Quando chegar no céu, eu quero ver esse cara. Ô centurião, qual o teu nome, cara? Que fera aquela, meu, aprendi um monte. Obrigado pela tua vida, tá? Obrigado, porque você mudou a minha vida. Porque para o Senhor falar de ti, que não viu nem Israel, nem nos 12 apóstolos que fizeram milagres, expulsaram demônios, fizeram um monte de coisa, andaram sobre a água, viram de tudo, viu transfiguração e coisa arada. Jesus não viu ninguém, foi em ti, cara. Qual o teu nome? Não quero saber o nome dele. Ainda vou falar para ele assim, eu queria saber qual era o teu nome lá na terra, porque de repente até dava esse nome para o meu filho. Mas não podia ser aquele nome estranho, né? Sambalaque, coisa arada, se fosse muito feio não ia dar. Mas essa é uma inspiração. Tu é uma inspiração para mim. Então a palavra é a nossa inspiração, ela fala, Jesus inspirou os homens para escreverem, inspirou Lucas, inspirou Mateus para escrever, e a vida dele está falando ao nosso coração. Diga uma palavra, Jesus. Esse centurião, ele acreditava que Jesus era Senhor sobre o mundo espiritual, capaz de fazer qualquer milagre, tinha todo o poder nos céus e na terra. Como ele entendeu isso, a revelação que ele teve, eu não sei. Porque nem os judeus tinham. Mas ele teve alguma oportunidade e ele creu. E você está tendo a mesma oportunidade agora de crer e de partir para uma vida de reverência ao Senhor. Mas para crescer na revelação da pessoa de Jesus, para crescer na revelação do seu poder, é necessário se esvaziar de si mesmo. Que é a forma como esse homem olhava para si mesmo e falava assim:
Ele não falava assim, ó, eu sou centurião, hein? Eu sou o cara aqui na região. Afinal de contas, ô Jesus, você não viu os judeus falando aí? Pô, eu ajudei a investir lá na construção da sinagoga, cara. Eu tô com os créditos aí, meu. Eu sou parceiro dos caras. Os caras te buscam aí, ó. Poxa, Jesus, eu tô sendo compassivo, eu tô aqui pedindo, não é nem por mim, Jesus. Por mim não, é pelo meu servo lá que eu amo a beça, o cara é muita gente boa. O cara é 10. Nem para ele era um milagre, cara. Mas não, ele olhava assim, ó. Senhor, sou nada. Eu não sou nada. Não dá nem para você chegar perto da minha casa. Eu sei quem eu sou e sei quem tu és. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E a reverência que esse homem mostra em relação a Jesus é fantástica, é magnífica, é muito especial. E a gente precisa aprender com ele. Você concorda com isso? Você precisa aprender com ele? Você quer viver esse nível de reverência? Você quer? Sim ou não? Vamos viver isso, gente. É um convite nessa noite para a gente entrar num outro nível de reverência, de amor a Deus, de expressar isso com a nossa vida. Sabe o que atrapalha a gente? A nossa religiosidade. O nosso autocentrismo. O mundo tem que girar ao nosso redor. Já era. Hoje em dia as pessoas são muito irreverentes nas disciplinas espirituais. Porque quem entende que precisa de Deus acima de tudo, precisa de Jesus e sabe que não é nada sem Ele, vai buscar Ele no descanso, como nós ministramos no domingo passado. Se você não esteve no domingo passado, não ouviu a mensagem, está lá no YouTube, vá lá e assista. Mas assista no momento parado, desliga de tudo e vá ali buscar em Deus. Tenha um tempo a sós com Deus e ouça essa mensagem do domingo passado. ibg.igreja ou IBG, você acha lá no YouTube. Igreja Batista em Gaspar. Decidir descansar. É nesse lugar que você conhece a Jesus. Para que você possa, então, ser mais disciplinado nas suas ações espirituais, na sua busca. Porque faz isso quem é reverente a Deus, porque entende que precisa. Pessoas irreverentes fazem as coisas de qualquer jeito. Pessoas irreverentes nem prestam atenção nas coisas direito. E eu fico vendo assim a reverência em tantas coisas na vida dos irmãos que me edificam, sabe? Eu aprendo com os irmãos. Eu aprendo com os meus irmãos aqui na igreja. Eu aprendo com outros irmãos, também de outras igrejas, a ser cada vez mais reverente em algumas áreas que eu não sou tão reverente. Todos nós temos os nossos pontos cegos. E se a gente não está voltado a enxergar esses pontos cegos, a gente nunca vai enxergar, porque ele sempre vai ser cego. Mas se o Espírito Santo vier falar e nós estivermos abertos, aí a gente consegue enxergar. E Deus fala através do irmão do nosso lado. Por isso que a comunhão é importante. Porque a gente, às vezes, vê sem a pessoa falar. A gente observa no irmão, na irmã e vê, meu Deus, eu estou longe. O irmão está muito na frente naquela área. E eu estou muito longe. Às vezes o irmão fala, Sérgio, puxa, nessa área e tal. Glória a Deus. Isso é muito bom. Cresça em reverência em nome de Jesus. Não expresse a sua devoção de qualquer jeito. Vá para a presença de Deus, seja na forma coletiva, no culto, na célula, qualquer coisa. Vá com o coração reverente. Pessoas irreverentes não dão valor merecido às coisas relacionadas ao reino de Deus. Fica em segundo plano. É resto. A verdade é essa. As coisas mais importantes são as coisas aqui da terra. Mas quem cresce em reverência atrai a presença e o poder de Deus. Quem cresce em reverência atrai a presença de Jesus e o milagre. Quem cresce em reverência atrai a presença e o poder de Deus. Amém? Quem concorda, diga amém. Repita assim comigo, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu vou crescer em reverência. E o último ponto.
Versículos 7 e 8. 7 eu já li. Vou ler de novo o 7. Me acompanhe. Oh, Deus. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. E agora vem a cereja do bolo para mim. Vamos lá. Meu Deus do céu. Digo a um, vai. E ele vai. E a outro, vem. E ele vem. Ele está falando de quem? Dos soldados dele. Ele está ilustrando a ideia para o mestre. Diga ao meu servo, faça isto. E ele faz. O que ele estava dizendo ali? Jesus, só fala uma palavra. Porque eu sei que o mundo espiritual vai se mover. E o milagre vai acontecer. Os anjos vão agir. Os demônios vão fugir. As portas vão se abrir. O céu vai se abrir. E o milagre vai acontecer. Porque tu és muito mais poderoso do que qualquer ser nos céus e na terra. Ninguém, nada pode impedir a tua ordem, o teu poder. Isso é reverência. Isso é confiança no poder sobrenatural de Jesus. Você entende o contexto? Ele está ali, Jesus, não precisa vir na minha casa, só fala uma palavra que eu creio. Sabe por quê? Porque aqui, na minha tropa, aqui eu falo, vem cá, vai lá, e acontece. Por quê? Porque eu mando na parada aqui. Agora, nos céus é o Senhor que manda. O Senhor que manda. Tu és dono sobre tudo. Meu, que revelação. Que fé. Aí Jesus vai e fala, ai, nem Israel eu encontrei tanta fé. Aí, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O milagre aconteceu. O centurião não ficou ansioso. Ele creu que Jesus nem mesmo precisava ir lá. Ele tinha fé que apenas uma palavra poderia ser dita por Jesus e a coisa ia acontecer. Era suficiente. E eu pergunto, é assim para você também? Ou você precisa mais do que isso para crer no milagre? Para crer que o milagre pode acontecer. O milagre pode acontecer. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Senhor sobre céus e terra. Ele venceu a morte. Ele tem a chave da vida e da morte. Ele é Rei. Não tem ninguém mais poderoso que Ele. Não tem diabo, não tem inimigo, não tem pessoa que pode contra Ele. Esse é o nome que é acima de todo nome. E nós somos dele. Aleluia, você é para Jesus. Exalta Ele, exalta Ele. Oh, Jesus, te revela nas nossas vidas, Senhor. Pode vir a música, vem, 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 vem. Essa é a fé que promove o mover sobrenatural. E 1 João 5, 4 e 5 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Quem crê que Jesus é Filho de Deus? Fique de pé, vamos orar. A primeira coisa, reverência, confiança no poder sobrenatural de Jesus. Você tem crido no poder sobrenatural de Jesus? Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por quê? Para que você entre num novo estágio de fé. Porque se você não crê, Jesus continua sendo o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas se você crer mais ainda, aí você atrai a presença dele e o poder. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai ser cada vez mais reverente. Sabe por quê? Porque quanto mais você se aproxima dele, mais você vai perceber quem você é. E não fica triste não, porque quando a luz vem, ela mostra a sujeira. E é assim, isso é bom. Diga, isso é bom. Fala assim, Jesus, me mostra quem eu sou. Mostra as minhas sujeiras. Fala aí, gente. Mostra o meu pecado. Tem coragem para isso? Fala aí. Mostra o meu pecado. Eu quero. Vem com a tua vida em mim. A tua presença em minha vida. Jesus, eu quero crescer em reverência. Jesus, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida.
Jesus, eu quero crescer em fé. Em fé. Escute uma coisa. Tu tem duas saídas. Vou te colocar agora numa bifurcação. Você tem duas escolhas só. Uma é ficar crendo do jeito que você crê aí. Talvez você nem creia. E fica assim, beleza. Tá tudo certo. Cada um tem a sua escolha. A tua outra escolha é o seguinte. É você entrar agora numa outra condição de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé é crer, confiar nas coisas que nós esperamos, ter convicção nas coisas que nós não estamos vendo. Você não está vendo Jesus mandar nos anjos agora. Você não está vendo, talvez alguém aqui esteja vendo, mas esses dias meu neto viu o anjo ali na cozinha. Foi ontem, sei lá. Tá vendo o anjo ali? Foi ontem? Tá vendo o anjo ali? Grande, cabelo preto, todo branco. Tava ali na cozinha vendo. É ou não é? Pessoal do Reset aí. Tem anjo circulando aqui, gente. Você consegue sentir esse ambiente encharcado com a presença de Deus? Com a glória de Deus? Isso vem a partir do teu coração, que você seja despertado em fé, em confiança de que Jesus é Senhor dos senhores, acima do teu potencial, acima do que a vida pode fazer, acima do que as pessoas podem fazer, acima do que qualquer pessoa pode te dar, acima de você mesmo. Jesus, você crendo ou não, Ele continua sendo o Senhor dos senhores e Ele te convida para entrar agora, mergulhar em reverência, mergulhar em confiança no seu poder, em nome de Jesus. Você mergulhar agora, em nome de Jesus, numa nova postura, entregando seu coração completamente a Ele. Eu estou falando para você que está 300 anos na igreja, que um dia, lá no século passado, você aceitou Jesus. Mas eu estou falando para você retomar agora, mudar, virar essa chave. Agora, em nome de Jesus. Tomar uma postura de fé. Chega, Senhor. Eu reconheço que eu estava com a fezinha, ó, fé de menos. Estava com fé de menos. Tem uma mensagem subliminar aí, né? Senhor, eu reconheço. Mas eu quero mudar agora. Eu quero crescer em confiança. Eu quero olhar como esse centurião olhava. Enxergando o mundo espiritual, sabendo que se eu falasse apenas uma palavra, o milagre já ia acontecer, porque Tu és Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, médico dos médicos, Rei dos reis, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo começou com Ele lá na eternidade, lá antes de ter terra, céu. Tudo começou com a palavra dEle e vai terminar com Ele voltando e levando a gente junto. E eu vou, quem vai junto? Quem vai? Em nome de Jesus. E você vai crescer, em nome de Jesus, com coração fraternal, generosidade. Você vai despertar para caminhar no nível da fé, para atrair o milagre, atrair a presença, despertar esse milagre. Vai ter uma vida de experiências contínuas de milagres de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Vamos cantar essa música.